Boa noite, gente. Mais uma sexta-feira. Estamos aqui com o Papo de Divas, com essas mulheres maravilhosas. Boa noite, meninas. Boa noite. Bom, essa semana, né, uma semana bem geladinha nas nossas cidades e Dia dos Namorados. Como foi? Foi em casa. Eu acho que nessa semana o pessoal ficou mais em casa. Eu também fiquei em casa. Eu também fiquei em casa. Né? Fiquei em casa. Friozinho. Sem o namorado, inclusive. Sem compromisso. Sem compromisso. É muito sem frio, compromisso. né, Muito gente? frio, né? Eu também fiz uma jantinha com o filho, né? É mais eu animado, também. o Dia dos Namorados, é com a criança. Mais movimentado. Mais movimentado. E olha só, gente, nós vamos falar sobre uma coisa bem polêmica, mas uma coisa preocupante, uma coisa muito atual. Séria? E que é seríssima e que acontece assim com todo mundo. Assédio. Assédio sexual, assédio moral, assédio mental, todo esse tipo de assédio que todas nós já, com certeza, algum tipo de assédio a gente já sofreu. E eu quero começar perguntando um pouquinho para vocês. Alguém aqui tem alguma história que dê para contar sobre assédio? Olha, eu acho que a gente já estava até falando. A gente já antes, estava né, que fofocando um pouco todo mundo disso. já acho que foi. Daí uma fala, eu acho que já vivi algo parecido. Será que isso também é? Então, essa é Eu uma... acho que tudo que fazem, que tira a gente do conforto, que faz a gente se sentir mal, é um tipo de assédio. Não precisa Até um pegar, elogio, né? não precisa, depende o tipo do elogio, acho que também pode ser Eu considerado acho que assédio. tem um jeito de você dizer, nossa, que bonita, né? E assim, nossa, Tá gostosa. que bonita, como você tá gostosa. Isso. Aquele olhar que o homem dá, que a mulher sabe. Sabe aquele olhar que tira a tua roupa, assim? Ou que você tá conversando com Raio-X. alguém, vocês não perceberam isso? E a tua cara tá aqui, mas o olhar da pessoa tá pra baixo, tá ou aqui, que você quase faz assim, oi, né? E é super constrangedor. E lembrando que homens também sofrem assédio. Né? Bom, eu acho que nós só somos do tempo do assobio do pedreiro, né? Sim. Que a gente passava numa obra. Eu nunca me incomodei com aquilo e eu tava no auge da minha juventude, eu achava, né? Às Era o vezes a gente teste da xingava. beleza. É. Passou na obra, não teve assobio, já era. Já era. Então, e eu acho que veio muito assim, hoje fala-se muito sobre tudo, né? Então, acho que a gente tem que cuidar também para não ficar muito umas queixas, mas sem um contexto realmente que configure assédio, porque também tem muita gente que diz que foi assediada, mas se for no frigir dos ovos, Não foi, né? Tem muita mulher Então não dá fazendo pra- cena, se Isso. aproveitando de uma Também não situação dá pra- séria, né? Mas eu acredito Aí acaba que que a gente leva e quando tudo na acontece, brincadeira. isso, de quando acontece de Sério, verdade, é isso não mesmo. acredito. Mas eu acho que esse é um assunto lógico. E eu acredito que não exista uma mulher no planeta que não tenha sido assediada pelo menos uma vez na vida. Ou moralmente, psicologicamente, financeiramente, sexualmente, acho que não existe, né? Com certeza. Patrimonialmente, hoje a gente sabe que muitas pessoas não conseguem se separar porque o homem diz, olha, se você se separar, você não vai ter nada. Foi um assunto da semana passada, né? Você não é capaz, Então, você não pode isso, trabalhar, porque isso. esse desprezo de um marido pela mulher e fazer isso é um assédio. Isso é um assédio. Tudo é um assédio. O Aham. legal é que a parceria ele vai te apoiar. Quando o Não chefe dizer fala você é uma assim, bruxa, quando né? o chefe fala, por que você está perdendo tempo fazendo isso que nós fazemos aqui, por exemplo, é um assédio. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem, ele não pode fazer um juízo de valor daquilo que você faz. Mas você Ou veja quando- bem, quando a gente fala de assédio sexual, a gente tem muitas informações, tanto que até na escola, né, com criança a gente fala sobre isso. O assédio moral, né, quando a gente entra numa empresa, até é passado algumas normas, alguma coisa, mas já é assim, algo que também é velado, assim. A gente não sabe muito bem o que é assédio moral, né? O sexual é explícito, já assim, Sim. pairando Mas eu digo sempre. assim, um comentário pode ser, não precisa ser de homem, pode ser de mulher. Nossa, essa roupa te deixa gorda. Tá, Isso é assédio. Nossa, é. Isso é Não, assédio? eu fiquei acho. pensando. Sim, Assédio. Assédio. sim. Sim, porque é um Você comentário fazer que não... um comentário Eu que parto não do agrega, princípio né? que tudo que Psicológico, né? Assédio É, psicológico. isso. Eu parto do princípio que se você escutou alguma coisa que você não se sentiu bem, que como você falou antes, para mim é assédio. Então, esse assédio pode partir de um homem para uma mulher, de uma mulher para uma mulher, de um homem para o homem, da mulher para o homem. Não, quer e dizer, hoje em dia, gente, com essa variedade de famílias e gêneros e tudo que acontece hoje em dia,
é muito normal, eu já levei cantada de mulheres. Mas né? eu também. Mas graças a Deus foi assim, bem Uma tranquilo. cantada respeitosa. Isso, sabe? Eu levei 2 vezes. Eu tava lá em São Paulo, até numa boate, uma, vou contar bem rápido, uma loirona, tipo você, assim. Não mas foi essa que você loirão. beijou na boca aquela vez? Não foi essa que eu Não beijou beijei. na boca, não. Dei um selinho. Deu um calma, selinho, gente. é, Calma. não, Porque eu tô pior que não foi não essa. posso praticar esse tipo de assédio contra Daí não dava ela. pra ser assédio, né? Eu não Ela sei se né, Não, agora eu ela cometi foi- um assédio ou um bullying. Não sei o que foi, né? Não, mas essa foi bem tranquila. E o melhor foi que ela era, sabe, loira, modelão, linda. E eu trabalhava num negócio de bar lá, com os caras muito bonitos, era a minha equipe. Então a gente saiu de um evento e foi pra Love. Chegando lá, sabe uma mulher que todo mundo tava olhando? Os caras estavam dando... E foi demais, gente. Foi assim, um auge. Ela vindo, e os caras fortão, bonitão, ela veio em mim. Depois eu falava, foi na nega aqui que ela veio, minha gente. Mas ela foi super de boa, chegou, perguntou meu nome, viu meu sotaque, falou que eu não era de São Paulo. Daí, claro, falou, vamos ali e tal. Eu falei, não vamos, não vai dar. Vamos na Dark Room. Vamos ali Vamos na na Dark salinha Room. escura. Mas essa é uma questão interessante. Ela, não vou dizer que você caiu nisso, mas quantas mulheres, pessoas, homens também, né, chegam a se relacionar com a pessoa, sabendo que aquilo é desconfortável, ela se sente, né, Coagida. fica naquela situação e aquilo vai te fazendo mal e ela fica presa, porque uma coisa é quando a gente percebe e resolve a situação, né? Tipo, você afasta, não, obrigada, valeu pelo elogio, mas, né, ok, cortou. Quando você cede sem Percebe querer. isso, causa esse mal-estar, mas você resolve. E agora, quando a pessoa fica coagida, não consegue perceber se aquilo realmente foi o assédio, se ela não foi, não se liga. não- Pensou, ela foi legal e chega num ponto de que eu não tenho... E de repente ela Nossa, tá já ali pensou? naquilo e não consegue mais Mas às sair da vezes até situação. mensagem agora com todas as redes sociais. Aham. Alguém te manda uma mensagem assim, meu Deus, mas deu em cima ou não deu? Será que é sério? Se Ou será curtiu que é com um brincadeira? coraçãozinho, você já pensa, ih, esse velho tá mandando um coração, já tá se passando. Como diz a Flávia, não, amigo, não. Amigo, Não vai rolar. Então, eu acho assim, ó, pra concluir esse da loira, se ela tivesse me agarrado, gente, eu acho que eu tinha gritado, acho que eu tinha feito um barraco, não sei, acho que eu ia dar Eu era muito nova em São Paulo Tá, mas e daí ainda. vamos pegar essa situação, tá? Ah. Beleza, ela fez isso. Se você falasse, gente, ela me assediou, iam olhar pra você e falar, Isa, pelo amor de Deus, foi olha, ela é linda. Ela é linda. Né? Porque, o chefe falou, cara, mas é teu chefe, por que você nunca, né? É. É teu chefe. Então, as pessoas também têm essa... Tem aquela velha história, se a cantada é do cara bonito, é cantada. E se é do feio, é assédio. Também tem isso. Tem Eu isso, tinha, né? eu dava aula Não no tem curso dois pesos e duas medidas. É verdade. O que vale para um, vale para todos. Eu era a única professora mulher do curso de Educação Física, uma época ali na UNC. E aí, ali na UNC, a gente tinha alunos de várias cidades, de vários lugares longe daqui, porque a gente tinha uma semana concentrada de uma semana por mês. Então, vinha gente de várias cidades muito grandes e que a questão do sexualismo naquela época era super tranquilo. Para nós, ainda era meio tabuzão. E eu tinha uma aluna e ela colocava bilhetinho no meu carro. Aí eu inventei de contar para os meus colegas, falei, gente, estou sendo assediada por uma mulher. Nossa, por quê? Nunca mais pararam. Nunca mais pararam, nunca, foi pior, porque daí ela me assediava sexualmente E eles faziam moralmente, eles acabavam comigo moralmente. E aí foi bem complicado, porque ela disse que ela tinha se apaixonado por mim e aí que ela descobriu que ela era homossexual, então era a responsabilidade. Aí, olha, aquele negócio que você falou ali, nossa, e para você se desligar disso, para você não acabar cedendo, porque, né, foi bem difícil, e ela sofreu, tanto que ela se desligou do curso. Ela não veio mais. Nossa, culpada. Acabou com o coração da menina. Gente, mas olha só. mas ela me Esse papo assediada, é muito bom. Vocês estão vendo? Tem muita coisa pra gente falar ainda sobre isso. E agora nós vamos pro nosso intervalo e a gente já volta. Voltamos nesse bloco para continuar falando sobre assédio, que é um assunto realmente complicado, né, da gente discutir. Mas eu acredito que, como eu falei antes, acho que todas as mulheres devem ter sofrido pelo menos uma vez assédio na vida. Eu fiquei muito traumatizada, agora nós vamos falar sobre assédio no espaço de trabalho, né, no ambiente de trabalho,
E eu passei por isso, né? Então, a pessoa que me assediava entrou logo em seguida para ser o meu chefe. Então, eu não tive coragem, né, de continuar trabalhando ao lado daquela pessoa, porque eu sabia que por mais que eu tivesse avisado os nossos chefes na época que eu estava sofrendo com aquilo e nada foi resolvido em mais de 10 anos, então é lógico que eu me senti vulnerável e comecei a achar que a culpa era minha, que isso é uma coisa que acontece. No trabalho acontece muito isso, puxa, a culpa é minha. Eu que não estou sendo competente, eu que estou usando essa roupa, eu que estou passando batom. Então eu não queria mais chamar atenção, porque eu achava que eu que causava aquele. Foi um que a pessoa muito grande, que era descontrolada e sem noção e abuso de poder, e demorei machista muito tempo, e fiz tudo terapia para entender que a culpa não era minha e tudo mais. E hoje, eu acho que quando a mulher recebe que ela tem essa ideia, faz esse juízo, nossa, acho que eu estou realmente sendo assediada, ela tem para quem recorrer. Na época, há quase 15 anos atrás, eu não tinha, há 20 anos atrás praticamente, eu não tinha para quem recorrer. Então, há 10 anos atrás, eu não tinha para quem recorrer. Agora, não. Agora você vai lá e fala, olha, tá mas é que é outra coisa, mas você sofre um assédio no ambiente de trabalho, você precisa daquele trabalho. Exatamente. Tem pessoas que aguentam, abuso da autoridade, vai fazer ela abusa da autoridade e te assedia porque sabe que você precisa. Que você não vai ser isso é muito complicado, né? Ali, você do teu lado psicológico, você recebe, assim, tem muito então, atendimento? A gente falando do trabalho, né, até assim, às vezes a pessoa já até vem com uma queixa de burnout, né? Ah, sim. Aí você começa a investigar ali a história da pessoa. Até para ter no processo terapêutico ela tem dificuldade em falar, porque aquela dúvida, mas será que sou eu? E também se eu falar isso, será que não vai gerar algum problema? Até onde, né? É da minha cabeça. E o assédio no trabalho pode ser assim, você tem que cumprir todas essas metas. Nossa! Aí a pessoa se desespera, meu Deus, todo mundo cumpre meta, só eu que não cumpro a meta, o que tem de errado comigo? E às vezes sobrecarregar o funcionário também é um assédio. Aí a pessoa acha que está com esse burnout, porque não aguenta. Consigo render, tô fazendo tudo. Eu vou dizer para vocês que a maioria dos casos de burnout, de burnout, pelo menos falando pelo histórico, né, que eu tô vendo, assim, a maioria relata em algum momento uma história, não necessariamente sexual, acho que até menos do que essa moral psicológica mesmo, assim, né? E tem trabalhos que a gente até, assim, deduz que ele tenha essas cobranças maiores, né? Que tem isso daí, mas as pessoas ficam sem saber onde recorrer. Eu posso falar, porque eu vou para a ouvidoria. Daí até que ponto a ouvidoria? Eu vou no recursos humanos, até que ponto o recurso, porque eu vou falar de alguém que às vezes é o meu superior, às vezes é um colega de trabalho, né? Às vezes alguém que é rico, que é famoso, ou que é filho do fulano, alguém que tem uma influência na empresa, né? E daí você vai lá, vão te dizer, não, você quer mentira, você quer piranhona, oferecida, sabe? Veja, eu sofri esse assédio sexual, que pra mim foi super grave, foi horrível, né? Eu contei pra vocês antes. Não me sinto à vontade para contar, assim, mas foi uma coisa bem agressiva mesmo. E por conta de eu não ter aceito esse assédio sexual, eu tive um assédio financeiro e um assédio moral. Porque, primeiro, como eu não fui solícita, não recebi muito bem aquilo ali, você não foi horrível, eu não fui receptiva, então eu tinha lá 40 horários, então eu tinha um salário X. Aí a pessoa me liga no comecinho, em janeiro, começando as aulas, fulana, você não vai mais ter aula esse ano. Quer dizer, as 40 horas e o salário X, acabou. Aí eu entrei com um processo para recolocação. Perdi todos os processos. Todos. Que absurdo, Foram 4 processos, eu perdi todos. Todos os mandados de segurança para me reintegrar, né? Perdi todos. Imagine se fosse agora. Se fosse agora, eu ganharia, uma indenização. Enfim, ia estar contando a minha história aí. Mas na época foi horrível, porque daí eu fiquei sem aula, sem dinheiro. E aí, quando eles me reintegraram, culpa, né? Eu não voltei para a sala de aula. Eu voltei contando página de livro na biblioteca. Assédio moral. Porque eu fui trabalhar dentro de uma salinha, que tinha uma outra salinha dentro, que tinha uma cadeirinha e eu ficava virada para a mesa, conferindo a página, a 324 está na índice com isso aqui. Você sofreu todos os assédios. Todos os assédios. Agora você falando isso, me veio uma questão na cabeça. Não é regra, mas será que, porque no teu caso, você não aceitou.
como eu tive um caso de um diretor que me assediou também, me prometendo papel, e eu não aceitei, e eu perdi, inclusive, uma outra campanha, porque uma produtora quis sair comigo, também não aceitei, nunca aceitei, assim, né? De repente, como a gente falou, se fosse bonitinho, né? Mas só canhão na minha vida. Daí... não, menos sério. você, Rian, menos você. É que ele não me assediou, ele praticamente eu assediei. Eu que vi na balada. Lógico, Eu que vi. Mas tá, isso é outro assunto. Daí, sabe o que eu ia falar? O que acontece? Ó, por exemplo, você foi uma mulher que teve postura, teve cabeça e não aceitou. Esses homens, eu fico pensando que são ruins, assediadores, patifes. Aqui que acontece? Eles se aproveitam porque tem as mulheres que aceitam, vão mesmo tendo nojo, vai aproveitar, porque é um jeito de você subir na empresa, de você ganhar um carrinho, perder o emprego. Não perder o emprego. Então eu acho que, infelizmente, alguns assediadores se fortalecem com as mulheres que têm medo ou que se, né, coitada, às vezes não é culpa dela, mas às vezes é uma pessoa malandra. Eu já fiquei pensando agora um pouco nisso. E assim, muitas mulheres, quando crescem no trabalho, crescem lá, né, enfim, socialmente falando, porque elas não só aceitam o assédio, como elas se colocam à disposição para qualquer momento fazer sexo, sabe, enfim, né, tá junto, porque elas sabem que elas vão ter um proveito daquilo. Muita gente cresce na carreira assim. Muita não gente regra geral, ganha, né, gente? Vamos aí deixar que claro acontece? que isso, mas isso a gente Lógico. sabe que, aí que né, acontece? nós Como você falou, o homem acha que todo mundo que vai é normal, fazer isso, que é normal. até Ele vai vai chegar, falar. até ele vai, eu disse não. E quantas disseram sim? E ele vai colocando ali, né? Gente, nesse meu meio de atrizes, todo mundo sabe quantas atrizes e atores chegam lá, não tem o tal do teste do sofá? É verdade. Você acha que é mentira isso? Claro que é verdade. Mas eu perdi várias campanhas, mas e como é que evita coisa. isso? Por exemplo, assim, eu tô trabalhando numa empresa e eu preciso desse emprego para sustentar minha família. E eu sofro um assédio. Para quem que eu vou? Às vezes as pessoas não denunciam porque não tem para quem recorrer. Como a Ali falou. O que eu acho que tinha que ter, assim, normas. Se você se sente assediado, fala com fulano. Mas assim, a norma é enviada da onde? É do superior. Então, quem recebe não confia. Então, eu sempre pergunto assim, tem alguém que talvez possa te ajudar? Você vê ele fazendo isso com outras pessoas, colegas? Tipo uma testemunha. Alguém que sofre igual uma a você. Rede de apoio. Uma rede de apoio. Porque daí a pessoa diz, importante. eu não percebo. Eu falei, então comece a observar. Pode ter outra pessoa que também sofra, porque daí se é só você, o cara, né? Mas, em geral, a gente sabe que não é só uma pessoa. Várias, o cara faz com uma, faz com várias. Ele é o assediador ali, né? Então, assim, daí se você tem uma colega de trabalho que você confia, troca uma ideia. Outra, uma pessoa sabendo, ela já vai ficar de olho no que está acontecendo. Você tá lá sozinha, foi lá buscar alguma coisa no almoxerifado, tua colega vai lá atrás. Então, existe essa rede de apoio, vamos pensar, silenciosa, que talvez dê uma preservada em problemas maiores, assim. E a gente se ligar, né, gente? Você se ligar. Você vê que o cara tá olhando bem assim, não dá mole pra não fica sozinha. Não fica sozinha, evita uma roupa assim, uma roupa... Eu sei que é ruim, né? A gente parece que se dobra ao machismo, né? Mas então é difícil. E eu vou falar para vocês que no próximo bloco até a gente vai falar sobre isso, os traumas que isso... eu me emociono, até foi difícil falar sobre isso, porque essa é uma história que me marcou muito. E eu não sou o tipo de mulher que sofre assim, por pouca coisa, vamos pensar assim, né? Minha personalidade é mais forte. Mas isso realmente foi alguma coisa que me marcou muito. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os traumas que esses assédios nos causam. Até daqui a pouquinho. Então, voltamos agora, né? Eu só queria encerrar, né? Antes que a gente terminou o segundo bloco, eu não consegui concluir. Sobre essas questões que talvez a gente possa até dar uma dica, né? Vamos pensar assim, do que a gente pode evitar nessa situação, já que a gente tem que ficar nesse trabalho. E isso acontece, assim, tem uma frequência, que eu acho que tanto faz se acontece todo dia, uma vez por semana, uma vez incômodo igual, né? Mas para você, além de você poder confiar a alguém essa informação, né, da tua intimidade,
fora de casa, isso também é importante, né? Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de medo de falar pro companheiro, pro pai, pra não sei o que, falar... Fica até com vergonha. Chega na hora... Não, sai desse trabalho. Não é bem assim, né? Mas você pode falar, eu estou, né, vivendo a situação, mas eu estou conseguindo sair. É importante que as pessoas saibam, né? Considere também guardar tudo que você achar que é importante, assim, caso isso se estenda até para uma questão mais jurídica. Como prova, como quer provas, dizer, né? Então, e-mails, mensagens, ligações, né? Testemunhas, porque às vezes as pessoas presenciam, daí você não fala nada, a pessoa também não vai falar nada, então por isso que é importante, se você tem alguém que você possa confiar, você possa fazer isso. E se chegar ao ponto de ser extremo, inclusive, segue até em casa, liga em horários que não é o horário do trabalho, fala sobre coisas que não são do trabalho, aquela, né, situação, você vai ter que denunciar isso para a polícia, né, gente? Né? Porque daí a coisa passou do limite. E se você é assediador, pô, é uma coisa que realmente incomoda a gente. Então, acho que muitas pessoas podem estar assistindo e é aquele homem que faz aquela piadinha, nossa, como você tá gostosa. Isso não é coisa que você fale para uma mulher que você não tem nenhuma intimidade. Se você for fazer um elogio, faça um elogio que realmente... Pense como uma pessoa está elogiando a tua mãe, a tua filha, né, a tua esposa. Você ia gostar que a tua filha recebesse um elogio dessa forma, assim, tão grotesca e horrível, né? E também não dá pra gente generalizar, porque às vezes tem elogio que é só um elogio. Que é só um elogio. elogio. Bonita. Então, se você quer elogiar, elogia assim, sabe? Clássico, como a gente fala. Exatamente. Né? Eu acho que é muito importante nesse mundo... eu acho assim, um mundo de pernas pro ar, o que acontece? As crianças, né? Sempre a gente tá orientando as crianças, porque infelizmente, né, não vamos entrar a fundo nisso, mas a gente sabe que existe muito assédio com crianças, com adolescentes, a internet é uma coisa bem complicada, né? A gente recebe coisas, que nem eu brinquei dos coraçãozinhos, a gente até comentou num programa, vocês não recebem no Instagram, às vezes, uns assim, umas línguas diferentes, uns inglês, hi, beautiful girl, glá, 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 né? É gente tentando até... Eu tenho uma amiga que caiu num golpe de um cara assim, dizendo que ele era um fuzileiro dos Estados Unidos. Isso tem sempre, né? Não teve esse? Teve, uma sempre época, tem. Ela quase fez, ela passava noites falando com esse homem, ela quase chegou ao ponto de dar dinheiro. Foi a gente que lá, uma época que eu tava em Curitiba, que isso aí foi uns anos atrás, né? E... assédio, história, lógico, né? E porque isso deixa, eu acho que tem uma coisa que é importante. Vamos imaginar que uma pessoa, que a gente falou aqui, todo mundo pode já ter sofrido um assédio. Pode até ser que a gente não lembre, mas eu garanto para vocês que em situações que causaram algum desconforto, vocês vão lembrar e a gente considera isso um trauma. Então isso é patológico, né? A pessoa pode ter ao longo da vida dela até se sentir insegura, autoestima baixa, né, ter uma depressão, aí você vai lembrando da história, ela não vai me contar que, né, ela não vai achar que por ter um tio que convivia com ela, né, eu não posso. Muitas vezes eles até contam, né, quando a gente fala, né, o assédio sexual, o moral mesmo dentro do núcleo familiar, o quanto muito isso é comum, difícil. Muito comum. Mas da onde? Aquele tio que te colocava sentada no colo. Tipo, da onde? A gente nunca viu maldade nele. Mais ver. É difícil. Sabe, um senhor com uma criança no colo já, né? Porque acho que é tanta notícia horrível. Que a gente suspeita de todo mundo. Mas mundo. Vamos pensar do assédio da chefe mulher para o homem. Tem uma questão hoje aqui. em dia acontece. Gente, inclusive, recebemos aqui 2 perguntinhas, que, né? Resolvendo os problemas do mundo. Vocês sabem, vamos lá, né? E uma das perguntas é isso, ó. Meu superior no trabalho me elogia constantemente, me sinto desconfortável. O que eu faço, divas? Esse é do homem para a mulher? O superior. O superior é uma mulher. Meu superior. Constantemente. E a outra que pergunta é, minha chefe está dando em cima de mim.
como fugir sem ser demitido, que tem uma outra coisa que assim, cara, da onde, né? Porque os homens, vai pegar tua chefe, cara. Como é que você vai fugir da chefe? Vamos falar, mas às vezes o cara é comprometido, é sério. Não quer. Lógico, não faz o tipo, não tá afim. Bom, vamos um de cada vez. O primeiro falou que é muito elogio. É como a gente falou, né, gente? Porque você dizer, ai, como você tá linda. Como você tá linda. Como você tá linda. Não, e mesmo assim. Depende desse elogio toda hora. Mas todo dia? Todo dia. Todo dia? Todo dia. É difícil. Ai, difícil. Eu acho assim, se você puder sair do emprego, sai. Agora vamos dizer que a pessoa não possa sair, vai feia. Se acontecer eu acho agora, que tenta não encontrar, não ficar sozinho. Não ficar sozinha com ele. Vou falar como eu sofri disso na pele. Vou dizer, o que eu faria hoje? Eu contaria para todo mundo do meu trabalho que eu estou recebendo um assédio. Ia dar risada na frente. Ei, vocês viram o fulaninho que tá aqui? Falou isso pra mim, gente. Você acha? Eu ia levar isso, eu ia humilhar o cara. Eu ia humilhar a pessoa. Mas assim, ó, hoje em dia a gente mais velha, mais segura de si, né? Eu também, se um cara ousa mexer comigo ou vem pra cima de mim hoje em dia, eu vou lógico que a gente tem vida. Mas né? isso, as mulheres mais novas têm que pensar nisso também. Conte para alguém, não fique sofrendo sozinha, conte para a família, faça escândalo, porque você não vai ser mandada embora porque o cara te assediou. Encostou, isso não vai acontecer. Passou a mão. Aí imagine o cara lá né? na frente do juiz, na justa causa. Por que você foi mandado embora? Porque ele me assediou e eu fiz um escândalo. Entende? Então acho que hoje as leis mudaram. As leis mudaram, os mulheres podem se defender. Eu também podem se defender. Eu acho que também não é bem assim, justamente pelo aquilo que a Isa já falou. Existem situações. Porque provar que você foi assediado no trabalho. Se for toda hora, gente. É muito complicado. Mas porque eu já escutei a história, o inverso. Eu saí com uma menina, enfim, a gente saiu, não rolou nada. A menina foi embora, contou para as amigas que eu tentei estuprar ela, babá, e daí? Meu Deus, me lembrei daquele cara em Minas Gerais, que a menina chegou em casa e contou pro pai que ele tinha estuprado ela, e o cara foi... E o pai contou, ele pegou umas pessoas, foram lá e mataram ele a paulada. E era mentira, porque foram ver o vídeo. E ela falando com ele, ele não quis... Aí ele sai de carro, ela senta na calçada, fica ali um tempo e veio o motoboy e leva ela. Quer dizer, ela ficou puta porque o cara não quis ela. Falou, matou o cara. Pai porque vai a mulher lá e é vingativa, né? A mulher pai vai lá isso. E bata nele. Porque, e outra coisa que eu quero ele perguntar foi pra vocês. linchado, o cara foi linchado. E se a mulher sai com o cara, vai pro motel. Então o maior pega aqui, pega ali, e estão sem roupa e de repente a mulher diz assim, não quero. Difícil, puxa, mas deixou chegar. Mas estava no motel pelada, mas ela filha. disse não quer, agora eu não quero. E daí? Se o cara faz. Aí é difícil, né? Porque você foi até o motel. Mas ela com disse o cara. não, na hora ela disse não. E daí? Aí vai ser a palavra de um contra o outro, né? Ele vai dizer assim, então por que você foi pro motel comigo? Porque eu achei que queria, mas agora eu não quero lá, mais. não tem ideia. Mas aí tem que parar. Porque tem que parar. Eu entendo que mas tem que parar. Mas eu também entendo o cara. Eu acho que você leva uns tabef daí, né? Também. Depende do cara. Respondendo as perguntas do trabalho, porque vocês já foram pro motel. Vamos responder o já matando o inocente. Resolver os problemas do mundo aqui. E o rapaz pega a chefa? Mas eu acho que é a mesma situação. Pros dois. Do mesmo jeito. Ele não se sente confortável com a situação, ele vai expor isso. Talvez ele até sofra um pouco desse machismo, né? Vai sofrer. Vai pegar a mulher, pega. Eu acho que a pessoa tem que ficar numa postura bem firme, bem formal, mostrando que não tá Mas e se a afim? pessoa fosse lá e falasse, olha, vamos ter uma conversa séria, nós dois, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo mal. Você para. E que a pessoa tem medo. E a pessoa fala, você tá demitido. Mas você veja como que você vai ter uma conversa madura, responsável com o teu assediador, que é teu chefe. Não existe. Então, gente, eu já partia pra agressão e já falava, filho, comigo não tem mais isso aí. Eu fiquei tão traumatizada que, sabe, eu nem desejo que isso me aconteça novamente. Se acontecer... É um tema difícil, né, minha gente? Isso não é um tema fácil. Então, já que a gente não conseguiu, a gente vai ter que fazer vários capítulos de vários temas, porque vai ficar esse de novo pra pauta. Mas esse menino que está sendo assediado pela chefe, filho,
conversa com os amigos, conta. Como mulher, sei que acontece a mesma coisa. E tenta resolver por bem. Se não for... E eu vou dizer assim, quanto antes é melhor. Não tá feliz? Não deixe essa história se estender muito. E já eu acho que também não tentar ser simpático, sabe? Eu acho que você tem que deixar claro que você não tá gostando. Você não tá afim. Ah, que ótimo o teu trabalho, que linda. Obrigada. Tá. Aquela história, chegou aqui, eu vou pra lá. Mostrar que você não tá gostando, que não tá confortável. Isso né? aí. Jeito de tentar. Isso aí. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Nos vemos semana que vem de novo com certeza. outros temas polêmicos que dá para fazer vários episódios, né? Mas mandem perguntas, mandem o que vocês quiserem, sugestões e temas também, e a gente tá aí para responder todos e resolver todos os problemas do mundo. Isso aí. E eu já... Antes de me despedir, eu quero dizer obrigada, meninas, que é tão bom conversar com vocês, que é uma terapia. Terapêutico. É terapêutico, né, papo gente? De divas, terapia. Às vezes a gente conta coisas aqui que ninguém sabia, muito menos elas, né? Lógico. Então isso é muito bom. Muito obrigada. Até mais. Tchau.